pessoal, novamente sejam todos bem-vindos à unidade 1 da disciplina Normalização e Legislação da Qualidade. Eu sou o professor Silimar Costa da Silva e estarei com vocês agora na unidade 1, estudando o conteúdo relacionado a normas de qualidade. Então, esse é um conteúdo introdutório, onde nós vamos estudar a parte de organismo de normalização, as atividades de normalização e as principais normas da qualidade. Então, é um conteúdo indispensável para que vocês possam seguir em frente na próxima unidade. Então, bons estudos e fiquem atentos ao que nós preparamos. Então, convido a acompanhar comigo na tela este conteúdo da unidade 1. Perfeito, pessoal. Então, agora na tela vocês estão observando a unidade 1 da disciplina Normalização e Legislação da Qualidade. Então, de fato, daremos início aqui ao nosso conteúdo da unidade, tá bom? Então, quais são os objetivos da unidade 1? Primeiro, é entender o que é normalização e a importância das normas técnicas. O segundo objetivo é conhecer os principais organismos de normalização que existem. O próximo objetivo é compreender o processo e as atividades de normalização da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E, por fim, identificar as principais normas relacionadas à gestão da qualidade. Então, esses são os objetivos da unidade 1. Então, para atingirmos os objetivos da unidade 1, eu desenvolvi essa unidade a partir desses conteúdos aí. Então, no tópico número 1, nós teremos aí a introdução com uma reflexão, onde nós falaremos sobre normalização e norma. No tópico 2, nós vamos trabalhar os organismos de normalização. O que são esses organismos, as divisões deles, dos organismos internacionais, regionais e nacionais, falar um pouco sobre a ABNT e os organismos setoriais. Beleza, a partir do tópico 3 nós vamos de fato entrar no processo de normalização. Então nós trabalharemos as atividades de normalização realizadas pela ABNT. Então o processo de elaboração das normas, quais são os objetivos das normas, a importância e os benefícios dessa norma, o aspecto da voluntariedade, quem é que se beneficia das normas. E no último tópico, o tópico número 3.6, falaremos dos níveis de normalização. Bom, o tópico 4, nós abordaremos as normas de qualidade nas organizações, no contexto organizacional, e as principais normas da estrutura ISO 9000, e nós falaremos também da ISO 9001, a última versão, que é a versão de 2015. Então, a NBR ISO 9001-2015, a estrutura dela, os requisitos dela e os princípios de gestão da ISO 9001-2015, certo? Então, esses são os conteúdos aí relacionados à unidade 1, certo? Bom, para consulta na disciplina, eu disponibilizei um fascículo. Esse fascículo, das páginas 27 a 39, ele fala sobre sistemas integrados ali e sobre normas, né? Então, esse fascículo está disponível lá no AVA, tá? Como material da disciplina. Também eu coloquei um vídeo institucional da ABNT, realizada juntamente em conjunto com o SEBRAE, que trata sobre as normas e a importância das normas para as micro e pequenas empresas, no contexto das micro e pequenas empresas. Então esse é um vídeo interessante, um vídeo institucional, e que vocês deverão assistir ele também com material complementar. Tem um artigo sobre infraestrutura da qualidade que trata sobre as normas técnicas e normalização. Então ele é um artigo também que vai dar aí um aparato aí maior para complementar o conteúdo estudado na unidade 1. Como atividade avaliativa nessa unidade, eu propus a participação de um fórum temático de discussão, onde nós vamos pesquisar empresas ou setores públicos que possuem certificação da qualidade. Então o aluno ele vai fazer uma reflexão sobre, a partir da pesquisa que ele realizou, ele vai mencionar essas empresas lá no fórum, criando um tópico, e vai responder a seguinte pergunta, né? Qual a importância da certificação ISO? A partir do que você observou na sua visão, né? Qual a importância da certificação ISO para essas empresas e o que você observou aí com a sua pesquisa, beleza? A avaliação desse fórum vai se dar a partir do olhar sobre a reflexão que o aluno vai fazer em termos da importância que ele observa
da certificação das normas ISO, principalmente a certificação da qualidade, para o contexto de uma organização, seja ela do setor público ou privado. E a própria interação que ele vai fazer com os alunos, através de réplicas, ajudando de alguma forma ali a interação com o conteúdo que os outros alunos forem postando também no fórum, tá bom? Então faça essa interação e aí será avaliado aí pelo avaliador do fórum, tá bom? Bom, com a introdução da nossa unidade 1, eu propus a seguinte reflexão, né, para que nós façamos o que é normalização de fato. Então eu trago aí uma resposta técnica que está lá na ABNT-IEC Guia 2 de 2006, que é a guia, que é a norma brasileira que trata sobre sistemas de gestão da qualidade, a parte de fundamento, de guia, né, de normas, para elaboração de normas, tá? Então, lá consta que a atividade que estabelece em relação a problemas existentes ou potencial prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção do grau ótimo de ordem em um dado contexto. Consiste em particular na elaboração, difusão e implementação de normas. Então esse é o conceito técnico, né, dado pela ABNT-IEC, Guia 2, sobre normalização, atividades de normalização. Perfeito? Então, o que seria uma norma, né? Na ISO-IEC, também a Guia 2, né, de 2006, ela traz que norma é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido. Ele vai fornecer regras, diretrizes ou características mínimas para uma atividade e para os resultados dessa atividade, né? E com o objetivo, né, de obter um grau ótimo de ordenação de um dado contexto. Então, esse é o conceito de norma. É um documento, ele é aprovado e obtido através de um consenso, né? Ele é criado por um organismo, depois nós vamos estudar aí o processo de normatização e vocês vão ver que para esse documento, né, ter esse consenso, ele precisa, né, de uma ampla discussão ali por parte dos usuários, das pessoas ali que são demandantes daquele documento e que serão os usuários, né, utilizarão aquela norma ali naquele contexto específico ali, tá certo? Então visa a obtenção de um grau ótimo de ordenação desse contexto específico. Então a norma ela vai tratar, geralmente ela trata de um determinado contexto específico e ela vai buscar dar uma diretriz, um requisito ali que seja um requisito básico, né, e para alcançar um grau ótimo ali de um resultado, ali, seja num produto ou num serviço para um determinado usuário ou cliente final, tá bom? Então esse é o conceito de norma. Em termos bem simplificados, a normalização é o processo de elaboração, difusão e implementação de normas. Então, não adianta só elaborar, ela tem os organismos de normalização, eles fazem essa chamada difusão, né, que é difundir, né, para que aquela norma ela seja amplamente utilizada pelo setor ali específico daquele contexto que está sendo normalizado. E também deve se prezar pela implementação, é por isso que existem as atividades de certificação. Então, a normalização engloba todo esse processo de elaboração, difusão e implementação de normas, tá bom? Bom, no tópico 2 nós vamos trabalhar aí o que são os organismos de normalização. Na tela eu já apresento aí 3 organismos aí, que são organismos básicos aí, 2 internacionais e um nacional, que trata sobre organismos de normalização, beleza? Então, o que são organismos de normalização? São entidades públicas, privadas ou mistas que são reconhecidos pelo respectivo organismo nacional de normalização para exercer a atividade de normalização num dado domínio. Então, isso é o conceito de organismo de normalização. Ele precisa ser reconhecido pela autoridade nacional que detém ali o poder para exercer as atividades de normalização. Bom, já nós vamos entender ali o que é o organismo nosso e o reconhecimento que ele faz das outras entidades ali de normalização. De organismo internacional, nós temos aí o principal deles, aí, acho mais conhecido, é o ISO, né, que significa International Organization for Standardization, que seria uma organização internacional para normalização. O objetivo da ISO é promover a normatização de produtos e serviços. Aí, em complemento, que diz que cuja qualidade será melhorada permanentemente. É um processo permanente de melhoria, que é chamado na qualidade de melhoria contínua, né? Então, por isso que as normas elas estão em constante aprimoramento. Elas passam por revisões e aprimoramento. Então, o primeiro organismo internacional que nós vamos estudar aí é a ISO. O segundo é o IEC, né, que é a Comissão Eletrotécnica Internacional.
O IEC ele vai cuidar das normas internacionais relacionadas para a parte elétrica, né, eletrônico, tecnologias ali que estão correlatas a esses componentes eletrotécnica, né? Então é uma entidade que complementa a ISO. A outra entidade internacional, organismo internacional de normalização, é a ITU, né, que é a International Telecommunication Union. Esse aí é um órgão, né, é uma agência especializada das Nações Unidas que trabalha a normatização para tecnologias da informação e comunicações, são as TICs, né, também ela é complementar, né? E os organismos regionais. Os organismos regionais eles trabalham em uma determinada região ali geográfica, política ou econômica, né? Por exemplo, na Europa nós temos organismos que trabalham ali naquela área geográfica ali da União Europeia. Na América Latina também nós temos, né, com os exemplos que eu vou citar aí agora, que é a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, a Compante, e tem também a Associação para a Normalização do Mercosul, né? Associação do Mercosul de Normalização, a AMN. Então esses são organismos regionais, que eles atuam numa determinada região geográfica, política ou econômica ali, para exercer a normalização sobre dados domínios ali, tá? Já os organismos nacionais, né, eles são reconhecidos para executar o processo de normalização no nível local, no nível nacional ali. Tá? Então, eles são indicados para ser membro dessas organizações internacionais, regional de normalização correspondente. Aí alguns exemplos, tem o Instituto da Argentina, de normalização da Argentina, e o outro Instituto para normas, né, normalização da Alemanha. Eles são organismos, são entidades nacionais, e eles exercem ali o poder de normalização no nível local, no nível nacional, beleza? No Brasil, nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a entidade responsável por emitir as normalizações ali relacionadas aí aos diversos componentes técnicos no Brasil. Então, a ABNT ela foi fundada em 1940, né? Então, significa a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ele é o órgão responsável pela normalização técnica no Brasil e é o representante da ISO, né, daquela entidade internacional para a normalização, né, para a standardization, né? Então, a ABNT ela é o Fórum Nacional de Normalização. Então, ela é responsável pela a elaboração das chamadas NBRs, né, são normas brasileiras, tá bom? Então, sobre o aspecto de legislação, existe legislação nacional que trata sobre normas? Existe sim. Uma delas foi a Lei 5.966, que foi criada em 1973. E dentro dessa lei foi criado ou instituído o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que é conhecido como CIMETRO. Essa lei, né, também criou um chamado COMETRO, né, que é o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. E o Cometro é um órgão máximo ali dentro do CIMETRO. E o Cometro reconheceu, através de normas, na resolução 07 de agosto de 92 e a resolução número 06 também de 2002 trata sobre isso. E ele reconheceu a Associação Brasileira de Normas Técnicas como o único fórum nacional de normalização e o representante do Brasil nas entidades internacionais de normalização. Então, a ABNT ele é o Fórum Brasileiro de Normalização, reconhecido pelo Cometro, que está na legislação, na Lei 5.966. Existem alguns organismos aí do lado, na tabela tem aí diversas instituições e organismos que fazem parte do sistema, né, nacional, que é o CIMETRO, né? Então temos aí o IMETRO, o próprio Cometro e seus comitês técnicos, os organismos de certificações que foram acreditados, né, para participar desse sistema, os organismos de inspeção, de treinamento, os provedores de ensaio de proficiência e credenciamento, os laboratórios, a própria Associação Brasileira, os institutos, né, que são chamados IPEM, e as redes metrológicas nacionais. Então todos aí fazem parte do CIMETRO. Bom, de uma forma geral, essa é a estrutura, né, para a normalização que nós temos no Brasil. Tem um Cometro, dentro ali tem o Inmetro e tem os comitês brasileiros e dentro tem a ABNT e os comitês ali dentro da ABNT que faz ali o comitê brasileiro, né, que elabora normas sobre determinado domínio. E tem os organismos de normalização setorial, que são os ONS. Esse é o sistema brasileiro.
O Inmetro está dentro também do Sinmetro, e ele é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Ele cuida dessa parte de normalização e qualidade industrial e é o órgão do executivo do Sinmetro, né, que é o sistema. Bom, o Inmetro recentemente ele publicou um modelo regulatório, né, onde eles publicaram, né, o marco regulatório, o modelo regulatório do Inmetro, que trata sobre a visão, objetivos, princípios e diretrizes ali para serem implementados ali no prazo de 5 anos sobre a modernização do modelo regulatório do próprio Inmetro. Então, o Inmetro, como um organismo central de infraestrutura e qualidade do Brasil, ele está se atualizando e está agora buscando dar mais agilidade ali e atualização das suas normas ali, das suas diretrizes. Tudo bem? Então, os organismos setoriais, eles são organismos também, pode ser público, privados ou misto, que são reconhecidos pelos respectivos organismos nacionais de normalização para exercer as atividades de normalização nos dados do domínio. Esses organismos setoriais, eles cuidam de determinados domínios através das suas comissões técnicas para preparar o processo de normalização daquele domínio ali específico, né? Então, as normas setoriais, elas são compostas por entidades de classe, representativas do setor produtivo e que também podem ser válidas para um conjunto de empresas que estão associadas a essas entidades, né? Por exemplo, o Instituto Americano de Petróleo, que é a API, que é um exemplo clássico aí de normas, né, que atende a esse dado domínio, né, na relação ao petróleo. No caso de um comitê, né, que trabalha isso, é o Comitê da Qualidade, que é o CB 025, né, a ABNT CB 025, que trata também da qualidade. E ele tem comissões, né? Essas comissões, elas trabalham determinados quesitos ali específicos dentro das normas. Por exemplo, tem a comissão 01, que trabalha terminologia, a 2 trabalha sistema de qualidade, a 3 a tecnologia de suporte, a 4 avaliação de conformidade e a 5 documentos auxiliares. Essa é a composição da CB 025, que trata sobre a qualidade dentro da ABNT. Beleza? Então agora vamos estudar a parte de atividade de normalização. As atividades de normalização no contexto da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então nós vamos estudar especificamente como é que é realizado ali o processo de normalização para as normas brasileiras, as chamadas NBR, beleza? Então dentro da ABNT tem os chamados comitês brasileiros, que foi o exemplo que eu citei agora há pouco, do CB 025, que trata sobre a qualidade. E tem os organismos de normalização setoriais, ONS, e as comissões de estudos especiais, que pode ser composto também pela ABNT, que são chamadas CE. Tudo bem, então como é que seria o processo de elaboração das normas? Toda norma ela surge a partir de uma demanda do governo, demanda do setor produtivo, a demanda da sociedade em geral, de alguém, né, que tem algum interesse, né, de que um dado domínio seja normatizado, e que ele ainda não foi normatizado, ele precisa ser normatizado. Então surge essa demanda, ele entra em contato com a ABNT e a ABNT vai incluir ela no Programa Nacional de Normalização, né, o Programa de Normalização Setorial, PNS. Incluiu nesse programa, vai se elaborar o projeto de norma, né, ouvindo a academia, o setor ali é responsável, e para construir o projeto de norma ali pelo comitê técnico ali específico. Então, é elaborado então um projeto de norma. Esse projeto de norma entra num processo chamado de consulta nacional, onde lá tem um site da ABNT que as pessoas podem se cadastrar e participar, contribuindo ali para a melhoria daquela norma, né, daquele projeto de norma, para a inclusão de alguns outros documentos, né, de alguns outros requisitos, né, a dar as suas sugestões. Então, passa pelo processo de consulta nacional. Depois dessa consulta nacional, né, as pessoas que têm interesse, né, vão participar, a ABNT analisa, dentro do comitê técnico, analisa, né, esse resultado da consulta nacional. E aí vai elaborar ali o projeto final. Esse projeto final, ele pode ser ou não aprovado, e se for aprovado, é publicada a norma. Se não for aprovado, né, ele volta para melhorias, né? Então, basicamente é esse processo. Surge uma demanda, entra no Programa Nacional de Normalização, programa setorial,
é elaborado o projeto de norma, depois entra em consulta nacional, depois é extraída aí a norma consolidada, e a norma depois é publicada aí, e aí lançada lá no catálogo da ABNT, né, que tem um site específico, já nós vamos falar sobre ele, beleza? Então, qual é o objetivo da normalização? Estabelecer soluções por consenso das partes interessadas, que são os stakeholders, para um assunto de uma dada natureza. Então, ali vai ser uma ferramenta para a autodisciplina dos agentes que estão ali atuando naquele mercado, são os agentes ativos do mercado. Então, a norma é uma referência idônea no mercado, entendeu? Então, ela é usada na regulamentação, na acreditação, na certificação, na metrologia, na informação técnica e nas próprias relações comerciais entre um cliente e fornecedor. Então, esses são os objetivos de normalização, tudo bem? Então, vamos lá. De uma maneira geral, os objetivos de normalização segundo a BNT ISO IEC Guia 2 de 2006 é comunicação, segurança, proteção ao produto, controle da variedade, né? Proteção ao meio ambiente, intercambiabilidade, eliminação de barreiras técnicas, comercial e compatibilidade. Então, esses são o resumo dos objetivos gerais. Qual a importância, né? Eu cito 3 itens aí que nos levam a entender aí o aspecto da importância e o próprio benefício que traz, né, para quem utiliza as normas. Primeiro, torna o desenvolvimento, a fabricação, o fornecimento de produtos e serviços mais eficiente, mais seguro, mais limpo, porque está seguindo ali uma norma que padroniza. Depois, fornece ao governo uma base técnica, seja para a área da saúde, para a área de segurança, para a legislação ambiental, para a avaliação da conformidade. Então, vai fornecer para as entidades públicas uma base técnica consolidada e que foi elaborada por pessoas qualificadas, que teve a participação ali através de um processo de consulta nacional, por pessoas também que puderam dar suas contribuições. Então, aquilo ali é o que tem de mais recente, de mais útil e mais relevante ali em termos de requisito. Então, vai fornecer essa base técnica. E terceiro aí, protege os consumidores e usuários finais, que somos nós, né, de um produto ou serviço. Então, nós somos usuários desse produto ou serviço e aí nós temos a garantia de que aquele produto ali, ele foi, a produção dele, o fornecimento, a comercialização seguiu um padrão de qualidade, seguiu um padrão reconhecido internacionalmente, tá? Então, de uma maneira geral, vai tornar a vida mais simples, né? Porque vai prover a solução para problemas comuns ali entre essas relações ali nas organizações, entre a organização e os seus stakeholders ali, são as partes interessadas. As normas também, elas são de uso voluntário, a não ser que esteja especificado em lei. No caso do Brasil, tem lá o Código de Defesa do Consumidor. Então, de uma maneira geral, elas não são obrigatórias, mas elas podem ser obrigatórias se tiver uma lei específica que trata sobre o uso daquela norma, tá? Tem algumas áreas, no caso brasileiro, aí, o Código de Defesa do Consumidor, ele obriga, né, a seguir lá normas. Beleza? Então, quem se beneficia com as normas? As empresas, os inovadores, as pessoas que estão inovando, os clientes, os governos, o comércio, o próprio comércio internacional, os países que estão em desenvolvimento, os consumidores, qualquer pessoa, né, porque busca qualidade de vida, e o próprio planeta, né, por conta da preservação do meio ambiente. As normas também se encarregam, por exemplo, posso citar aí a ISO 14000, que trata sobre a gestão ambiental. Então, ela vai buscar, né, a consolidação de requisitos dentro da organização para preservar o meio ambiente. Bom, e aí sobre os níveis de normalização, nós estudamos os organismos, né, e aí os níveis, né, é o alcance geográfico, né, político ou econômico de envolvimento na normalização. Por exemplo, no nível internacional temos a ISO, IEC, ITU, nível regional aí nós temos a Copant, né, no nível nacional temos a ABNT, né, o exemplo que nós trouxemos da associação do Instituto tanto da Alemanha quanto da Argentina. Tem um nível de associação e tem um nível empresarial, que ali, né, para um grupo de empresários ele pode ter ali a criação de uma determinada norma. Então esses são os níveis de normalização. A ABNT ela tem um catálogo atualizado onde nós podemos fazer as pesquisas ali pelo número da norma, pela palavra, pelo comitê que foi criado, entendeu? Então esse catálogo tem o endereço abntcatálogo.com.br, lá tem lá todos os padrões ali das normas técnicas ali publicadas pela ABNT. Bom, no tópico 4, para finalizarmos aqui a unidade 1, nós vamos tratar sobre as normas da qualidade nas organizações. Quais são as principais normas? E aí eu trago uma lista aí de várias normas. Se nós fôssemos pesquisar lá a palavra qualidade dentro
especificando por normas dentro do catálogo da ABNT, nós vamos encontrar diversas normas lá, mais de 20, tenho certeza disso, lá no catálogo da ABNT. Eu estou trazendo essas aí, eu estou destacando algumas principais. Por exemplo, a Guia 2, né, ISO/IEC Guia 2, 2006, que trata sobre a própria atividade de normalização, que traz o vocabulário geral. A série ISO 9000, e aí eu estou destacando a 9001 2015, que trata sobre o sistema de gestão da qualidade, que traz os requisitos do sistema de gestão da qualidade. E destacando a ISO/IEC 17021, parte 1, que trata sobre a avaliação de conformidade e os requisitos para aqueles organismos que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão. Então, essas aí são as relacionadas à qualidade. Mas existem outras aí, como está aí a 9004 2019, que está sobre a questão do sucesso sustentado, né, para a qualidade das organizações. A norma 14001, que trata sobre o sistema de gestão ambiental. A 73, Guia 73 2009, que trata sobre gestão de risco. A 19011, que trata sobre a auditoria e certificação de sistema de gestão. Então, de uma maneira geral, essas são as normas aí, as principais normas. E eu destaco a série ISO 9000, que é um padrão mundial estabelecido para a exigência de um sistema de gestão da qualidade dentro das empresas, das organizações. A série 9001, que está aí, ela evoluiu ao longo do tempo, desde 1987, que tratava lá sobre os procedimentos, a primeira, até agora, 2015, né, que trata agora sobre, incluindo também os riscos e as oportunidades ali dentro do sistema de gestão, a implantação de sistema de gestão. Então, a evolução da norma ISO, ela se deu aí ao longo desse período, ela vai sempre tendo melhoria. Essa aí é a última, né, a 9000 2015, que nós tratamos aí sobre o sistema de gestão da qualidade, e a norma ISO NBR 9001 2015, ela é um conjunto de requisitos que pode ser aplicado de maneira eficiente para que a organização ela possa melhorar o desempenho do seu sistema, de sua gestão, de forma contínua, né? Porque ele segue um padrão de continuidade. Então, o sistema de gestão da qualidade, nós vamos ver na unidade 2, um conceito mais específico do que é sistema de qualidade, mas aqui, de uma maneira geral, é um conjunto de atividades e tarefas que pode ser executado pelas organizações, né? E esse sistema de gestão da qualidade, ele pode ser implantado, e aí os requisitos que para a implantação do sistema de gestão da qualidade estão presentes na ISO 9001 2015, beleza? Então a estrutura da norma ISO 9001 2015, ela segue o seguinte, né? Dentro do contexto das organizações, capítulo 4, 5 a liderança, 6 o planejamento, 7 o suporte, 8 a operação e 9 a avaliação de desempenho, 10 aí a parte de melhoria. Essa é a estrutura básica aí da implantação de um sistema de gestão da qualidade trazido pela norma ISO 9001 2015. Isso é a estrutura da norma. De uma maneira geral, os requisitos de gestão da qualidade no sistema de gestão, ele segue o ciclo chamado o ciclo PDCA, né, onde eu tenho ali os requisitos de um determinado cliente, o contexto organizacional, as expectativas e as necessidades da parte interessada, que são inputs para esse sistema, e dentro dos sistemas eu tenho aí a atuação conjunta do planejamento, da operação, apoio, da liderança, da melhoria contínua, da avaliação de desempenho, e aí como resultado eu tenho ali um sistema de gestão da qualidade implantado dentro da organização que vai produzir produtos e serviços, né, que vai atender a satisfação de um determinado cliente, porque ele atende um requisito daquele cliente, beleza? Os princípios que estão lá na ISO 9001, os princípios de gestão, são 8, que é o foco no cliente, a liderança, o engajamento, a abordagem de processo, melhoria, tomada de decisão baseada em evidências, isso é interessante, e gestão de relacionamento, tá? Esses são os princípios aí. E por fim, nós chegamos aqui então ao final da unidade 1. Qualquer dúvida que surgir aí porventura antes do nosso encontro, vocês podem recorrer ao fórum de dúvidas para registrar ali sua dúvida, e com certeza nós daremos aí ao retorno dentro das nossas possibilidades de imediato, tá bom? Muito obrigado. E essa aí é as nossas referências, tá? Que nós utilizamos aí para a unidade 1. Perfeito, pessoal. Então acabamos de ver aí o conteúdo da unidade 1. É um conteúdo relevante e ele é importante para que você possa avançar para a unidade 2, tá? Espero que vocês tenham compreendido, né, o que nós preparamos aqui em termos de material. Realizem os exercícios complementares e consumam também o material complementar que foi disponibilizado lá no AVA, tá? Sigamos em frente e nos encontraremos na próxima unidade, a unidade 2, onde nós iremos trabalhar a parte de sistemas da qualidade
e a parte de normalização, a parte complementar. Tá? Forte abraço.